Olá, bom dia, alunos da Escola Ana Bezerra de Sá, alunos da Escola Telina Matos Pires, que estão participando junto conosco desses encontros via internet, esse nosso canal no YouTube, Oséias Amador, eis quem vos fala, professor de História. Galera, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre a disciplina de História e as outras disciplinas que compõem a área das ciências humanas. Então, nosso objetivo é relacionar História com Geografia, relacionar História com Sociologia e Filosofia. Essas disciplinas, essas 4 disciplinas juntas, compõem o que nós chamamos da área de Ciências Humanas. E é bom a gente ficar bem ligado, porque é possível que ano que vem, em 2022, algumas mudanças aconteçam no nosso currículo escolar por conta da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E a partir de lá, quem sabe, a gente vai ouvir falar mais ou precisar entender um pouco mais sobre as ciências humanas e não especificamente sobre História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Olha, antes de começar essa aula propriamente dita, eu quero te dizer que estar em casa incomoda, de certa forma. Eu estou morrendo de saudade da sala de aula. Creio que você também esteja com saudade dos teus colegas, da fila, da merenda escolar, de ser chamado a atenção pelo professor. Vou dizer, viu? Eu estava conversando com um aluno alguns minutos atrás e eu estava dizendo a ele o quanta saudade eu estou tendo daquelas bolinhas de papel que vocês ficavam jogando, daquela entrada e saída de aula, aquela interrupção sem às vezes pedir para o professor. Enfim, a gente está com muita saudade de vocês, desse clima escolar, e a gente pede a Deus que isso passe o mais rápido possível. E se você está me ouvindo é porque você está vivo, ora bolas. Então a gente tem motivos para agradecer a Deus. Você já fez isso hoje? Já? Já agradeceu a Deus por você estar vivo? Já orou o Pai Nosso? Já disse para tua mãe, para teu pai que você o ama, ou alguém que mora perto de você, ou com você? Enfim, pratica isso, tá? Faz o bem para alguém que você vai receber em dobro, sem dúvida nenhuma. Olha só, então vamos lá. Estudar História, já disse e volto a repetir, não é para decorar. A gente não precisa decorar fatos, a gente não precisa decorar datas, nomes de pessoas importantes, não. Eu tenho que compreender as coisas. E com isso, eu facilmente vou entender que História é uma disciplina fascinante. E cuidado, hein? Você corre o risco de se apaixonar. Quer ver só? O que eu preciso, Oséias, para relacionar História com as outras disciplinas? Pense em um tema qualquer de História. Pensou? Não quero que as minhas convicções ou as minhas ideias cheguem até a tua cabeça, mas eu vou citar um exemplo, pode ser? Vamos pensar nas civilizações dos tempos antigos. Vamos pensar, por exemplo, na Mesopotâmia, vamos pensar nos gregos, vamos pensar nos romanos. Quando você pensa em qualquer uma dessas civilizações, o que precisa vir à tua mente? Eu preciso saber a localização. É fundamental para você que você saiba onde fica localizado ou aonde ficou localizado aquela civilização, aquele povo. É necessário que a gente compreenda um contexto geográfico. Por quê, Oséias? Porque o contexto geográfico fala por si só. Eu estou falando de tipo específico de clima, eu estou falando de tipo específico de vegetação, eu estou falando da localização desse continente, desse território, dessa civilização, desse povo. E se você está no Aquiraz, se você está no Eusébio, em Belém do Pará, alguém em Rio de Janeiro, alguém de Minas Gerais, você sabe que o que você vive, no local onde você vive, interfere no teu dia a dia. Então é fundamental que a gente compreenda a relação intrínseca, a relação fundamental entre geografia e história. Isso vai fazer com que você diminua a necessidade de ter que decorar as coisas. Por quê, Oséias? Porque eu começo a compreender as relações das pessoas com o ambiente. Então, se eu falo, por exemplo, em Grécia, se eu falo, por exemplo, em Roma, eu estou falando da Península Itálica, galera. Oséias, o que tem a ver Península Itálica? Eu nem sei onde é a Península Itálica, tudo bem, devagar aí. Banhada pelo mar Mediterrâneo, eu estou falando daquela região ali que, de certa forma, lá no horizonte vê o norte da África, que vê a Ásia Menor. Então, se você compreende esse contexto geográfico, você vai perceber que essas nações, de alguma forma, se utilizaram de barquinhos, se utilizaram de embarcações, que eles estavam banhados por um rio ou pelo mar, e por conta disso, a necessidade de comércio marítimo. Então a gente vai entendendo um pouco das questões geográficas para entender um pouco a questão da história. Oséias, a tua disciplina, a aula de hoje é de História ou Geografia? A relação entre as 4 disciplinas, tá bom? Agora, pense um pouco mais. Sociedade. A relação do homem com os seus pares. O contexto em que esse homem vivia. A pirâmide social. Esses são elementos fundamentais que a sociologia trabalha com uma propriedade gigantesca.
E se você começa a compreender a relação deste homem com aquela sociedade, se ele era um rei, se ele era um servo, ele era um escravo, qual a função social desse cara na sociedade em que ele viveu? Então a sociologia, a ciência sociologia, ela é fundamental para que a gente compreenda essa relação entre a geografia, entre a história e o contexto daquele ser, o contexto daquela sociedade, como eles viviam, as questões econômicas, a relação social, o ser em sociedade. Olha só, quem é você hoje? Onde você está? Quais as relações sociais? Coronavírus, pandemia, em casa. Então, a sociologia, ela é a ciência que vai te ajudar a compreender com mais propriedade um determinado assunto da história, sem precisar decorar. Bora fechar a aula de hoje? Curta, né? Pois é, eu sei, tinha muitos alunos reclamando que as aulas estavam ultrapassando os 10 minutos e com isso os gigabytes ou megabytes deles estavam indo embora com muita rapidez. Por conta disso, eu vou ficar atento. Hoje eu não passo dos 10 minutos, tá bom? Filosofia. A quarta disciplina, ou uma das disciplinas integrantes desse contexto da área de ciências humanas. E aí, Osés? A compreensão do que eu sou? A necessidade de entender até onde eu posso ir? A ética, eu tenho ética ou não? A gente já discutiu uma aula. Aliás, se você não viu, acessa aí, tem uma aula que a gente fala sobre o que é ética, para a disciplina de filosofia, para a turma do primeiro ano H, mas que você pode ficar à vontade em também assistir. Então, a filosofia é aquilo que te incomoda, aquilo que te faz buscar quem você é, a relação consigo mesmo e com os outros, a necessidade de ser coerente, de ser sensível, de ser ético, de respeitar as pessoas que estão ao teu lado, de buscar respostas contigo mesmo e de buscar respostas contigo e com os outros. A essência da natureza, da sociedade. Galera, essas 4 disciplinas, elas só conseguem caminhar juntas para questionar, para entender, para procurar responder às questões fundamentais das sociedades humanas. Então, a aula de hoje teve como objetivo te mostrar essa relação intrínseca, tá bom? Não tem como separar. A disciplina de história, da qual nós estamos hoje ministrando aula para você, ela bebe na fonte da geografia, ela bebe na fonte da filosofia e da sociologia. Osés, para por aí. Tá bom, eu vou parar por aqui porque as disciplinas que compõem a área das ciências humanas na nossa escola, não importa se você é aluno da Escola Telina ou da Escola Ana Bezerra de Sá, elas param por aí. Mas o teu olhar, a tua compreensão sobre a sociedade, sobre as ciências humanas não deve parar por aí. Você tem a paleontologia, você tem a arqueologia, você tem uma diversidade, a antropologia de ciências humanas que navegam nesses contextos para entender respostas, para procurar entender as coisas e dar cada resposta a cada pergunta. E diga-se de passagem, não são as respostas o que mais importa, são as perguntas, são os questionamentos, são as indagações, é aquilo que te incomoda. Então, para o dia de hoje, te incomoda saber... Tá? Procura saber por que a história é importante para você, procura saber por que a relação entre filosofia e sociologia é fundamental para você compreender o contexto em que você vive hoje. Esse contexto de pandemia, esse contexto de isolamento social, que sem dúvida nenhuma, galera, se você está no primeiro ano do ensino médio, anota aí, viu? Daqui a 2 anos, quem sabe, no teu futuro livro didático, vai estar o que você viveu. Você é agente da história, você é sujeito da história, se coloca nela, faz parte dela e compreende que a geografia, a sociedade em que nós vivemos e o que você entende por você mesmo, as suas inquietações, são fundamentais para a gente compreender a relação da história com essas outras disciplinas que nós chamamos de ciências humanas, tá bom? A gente espera que esse vídeo tenha te mostrado que essa relação é fundamental para a gente não decorar nada em história. Estuda, lê, pergunta, responde, tá bom? Tece um comentário. Então, o que é que eu vou querer como dever de casa? Faltando alguns segundos para terminar essa aula, vai ali nos comentários, tá certo? Não estou pedindo para você dar like, não estou pedindo para você se inscrever. Esse não é o nosso objetivo. Se você quiser fazer isso, fica à vontade. Mas se você chegou até aqui, o dever de casa para a aula de hoje é fazer comentários, tá bom? Eu peço para que você publique esse comentário ou mande no Google Forms, da onde você quiser, pelo nosso WhatsApp. O que é que você entendeu? Qual a importância da geografia, da sociologia e da filosofia para as nossas aulas de história? Hoje eu paro por aqui pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus esteja dentro da tua casa, para que Deus esteja dentro do teu coração e que te transforme em uma pessoa melhor, que te transforme em uma pessoa boa, que você tenha a capacidade de amar e
que isso tudo vai passar e já já a gente se encontra em sala de aula. Fique com Deus, um grande abraço.